Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos seguir para a nossa segunda aula de sistemas lineares, certo? É nessa aula que a gente vai efetivamente começar no assunto do livro, na página 74, ok? E uma coisa de antemão que eu gostaria de dizer é que o nosso estudo de sistemas lineares não vai ser simplesmente a gente estar resolvendo o sistema, tá certo? Aqui no segundo ano é uma abordagem um pouco mais profunda. Então, a gente vai estudar uma série de particularidades sobre sistemas lineares, não é? Classificá-los, coisas que vocês não fizeram lá no ensino fundamental, certo? Bom, veja só, para a gente entender perfeitamente o que seria um sistema linear, a gente tem que entender primeiramente o que é uma equação linear. Por quê? Porque um sistema linear é um conjunto de equações lineares. Quando eu tenho de duas equações em diante, não é? Eu deixo de chamar equação linear, passo a chamar sistema linear, certo? Ou seja, quando eu tenho mais de uma equação referente ao mesmo problema, referente ao mesmo contexto, então isso chama-se sistema linear. Mas o que seria uma equação linear? Uma equação linear é uma equação do primeiro grau, aquela que vocês já viram lá no ensino fundamental, tá certo? É aquela equação em que as letrinhas que aparecem, todas elas têm expoente 1, ok? Não confunda, isso aqui embaixo são índice, é o índice, ok? Então, se aparecesse aqui um 2, fosse um quadrado, né? Ou seja, uma equação do segundo grau, não é uma equação linear, tudo bem? Equações lineares são todas equações do primeiro grau, certo? Aqui a gente costuma apresentar, aqui no segundo ano, a gente costuma apresentar uma equação linear da seguinte maneira: é toda equação do tipo A1x1 mais A2x2, A3x3, xn igual a B, tá certo? Em que esses A aqui que aparece, A1, A2, A3, AN, né? Eles têm um nome específico. Eles são chamados de coeficientes. Coeficientes. Beleza? O x1, x2, x3, xn que aparecem são chamados, como vocês sabem, de incógnitas. Incógnitas. Né? Nas funções, esses x são chamados de variáveis. Nas equações lineares são chamados de incógnitas. O b que aparece é chamado de termo independente. Certo? O B é chamado termo independente, não é porque ele está só do outro lado, não, tá certo? Ele é chamado termo independente porque ele não tem uma incógnita junto a ele. Veja que o A1 tem uma incógnita, o A2 tem uma incógnita, o A3 também, mas o B não tem, o B aparece só. Só no sentido de não estar sendo acompanhado de uma incógnita. Então ele é chamado de termo independente, certo? Para você entender isso perfeitamente, porque não é difícil, a gente vai ver aqui um exemplo concreto, tá certo? Então eu tenho aqui uma equação linear, olha, veja só. Eu tenho aqui uma equação linear, aparecem as incógnitas x e y, não é? Nenhuma delas tem expoente diferente de 1, todas elas têm expoente igual a 1, então é uma equação linear, beleza? Mas vamos ver aí, quem são os coeficientes? Coeficientes. Nessa equação linear, quem são as incógnitas? Quem é o termo independente? Vamos ver. Nessa equação linear, os coeficientes, é claro que são 3. Esse aqui, ó, e esse. 3. E o quê? E menos 2, certo? Esse outro coeficiente é negativo. Tudo bem? Nessa equação linear, quem são as incógnitas? É x
y. Ok? Nessa equação linear, quem é o termo independente? Qual é o número que aparece sem estar junto de nenhuma incógnita? É o 8. Cuidado aí. Às vezes, olha, o termo independente aparece dentro aqui do lado dentro da equação. Certo? Você vai identificar o termo independente quando for o número que não aparecer junto a nenhuma incógnita. Tá certo? Geralmente ela aparece aqui no segundo membro da equação. Ok? Uma coisa que é importante a gente observar é o seguinte, as equações lineares, elas são os termos, né? São separados por sinais de mais ou menos. Tudo aquilo que é separado por sinal de mais ou menos, nós chamamos de termos. Então, essa equação linear tem dois termos, ok? Os termos geralmente têm um coeficiente e uma incógnita, tudo certo? Em cada termo, eu não posso ter duas incógnitas diferentes. Então, nesse termo aqui, ó, eu só tenho x. Nesse outro termo aqui, eu só tenho y. Se aparecesse aqui um x e um y, não seria uma equação linear. Tudo bem? Ou seja, quando a gente desenhasse o gráfico, não ficaria uma reta, ficaria uma curva. Tudo bem? Então, não seria uma equação linear. Nessa equação linear aqui, vamos lá ver. Quem são os coeficientes? Quem são as incógnitas? Quem é o termo independente? Bom, nessa outra equação linear aqui um pouco maior, que não vai dar espaço, eu vou escrever aqui embaixo, nós temos como coeficientes, que são os números, né? Nós temos aqui, olha, veja só, aqui é menos x, então tem 1 aqui, então é menos 1. Então, o primeiro coeficiente é menos 1. O outro coeficiente é essa fração aqui, o coeficiente do y é a fração 2/5. Certo? O coeficiente do z é o 4. E o coeficiente do w é o menos 13. Beleza? Ok? Quem são as incógnitas? Incógnitas é quem? É x, olha aqui, x. Não é menos x, o menos é do coeficiente, tá certo? X, y, z e o que? E w. Então, essas são as incógnitas. Tudo tranquilo? Agora, quem é o termo independente? O termo independente colocar aqui na frente, é menos 7. Certo? Organizem aí, por favor. Então, isso aqui é aqui, coeficientes. Isso aqui são as incógnitas. Massa. E o termo independente é menos 7. Certo aí? Bom, aqui nós temos outras aqui. Olha. Quem são os coeficientes? Quem são os coeficientes? Quem são as incógnitas? Quem é o termo independente? Quem será? Vamos lá. Então, coeficientes são os números que estão junto das letras, não é? Então, é claro que os coeficientes aqui vão ser quem? Menos 7 e 4. Incógnitas. Eu tenho o que? X e Y. Muito simples. Termo independente, eu tenho o que? Eu tenho aqui 0. Certo? Termo independente é 0. Ok? Uma observação aí. Anote, por favor, uma observação importante. Aí, uma observação. Que observação? Veja só. Toda equação linear que tem como termo independente o zero, certo? Essa equação linear é chamada de equação linear
homogênea. Homogênea, tá certo? Essa equação, ela é uma equação chamada de equação linear homogênea, ok? Mais adiante, quando a gente estiver trabalhando com as soluções, você vai ver que toda equação linear homogênea, ela tem uma solução chamada de solução trivial, que é o 0, 0, né? Dependendo da situação. Tudo bem? Bom, continuando aí, próxima página, nós vamos ver o seguinte. Vamos discutir aí a solução de um sistema linear, tá certo? Solução de um sistema linear. A solução de um sistema linear é um conjunto de números que a gente substitui pelas incógnitas, substitui pelas letras, um conjunto de números reais que a gente substitui pelas incógnitas e torna a equação verdadeira. Quando torna a equação verdadeira, nós dizemos que esse conjunto de números é chamado de solução. Solução, tá certo? A gente está representando aqui genericamente esse conjunto de números por letras gregas, o alfa. Então aqui, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n. Por que isso, professor? Isso é apenas uma tradição no ensino médio, tá certo? No ensino médio e no ensino superior. Tudo bem? Trabalhar de forma genericamente. Essa solução genérica aqui, nós chamamos de ênupla. Assim, ó. Ênupla. Tem um circunflexo aqui, ênupla. Tudo bem? Quando a solução tem apenas dois valores, é chamado de dupla ou par ordenado. Quando a solução tem três valores, é chamado de tripla. Quando tem quatro, quádrupla e por aí vai, tá certo? Quando tem n valores, é chamado de ênupla. Tudo bem? Bom, é o seguinte. Se a gente pegar esses valores que aparecem aqui e substituir no lugar das incógnitas e tornar a equação verdadeira, ou seja, nesse caso, tornar igual a B, nós dizemos que esse conjunto de valores, essa ênupla, ela é a solução da equação linear. Então, como é que seria? Seria assim, em termos genéricos, tá certo? Não é com valores numéricos, não. Então, seria assim, A1, no lugar do x aparece o alfa 1, mais A2, no lugar do x aparece o alfa 2, A3, no lugar do x aparece o alfa 3, mais não é? AN, e no lugar do x aparece o alfa n. Se isso aqui desse um B, então a gente diria que essa ênupla seria a solução dessa equação linear, tá certo? Estamos trabalhando em termos genéricos, tudo bem? Aí você vai entender agora perfeitamente isso, porque você já fez isso em várias situações, no primeiro ano, no ensino fundamental, acho que no 8º e no 9º ano você fez até cansar, tá certo? Então, veja só, a gente vai verificar se essas duplas, ou esses pares ordenados, se eles são solução dessa equação. Então, como é que eu faço? Eu vou, onde tem o x e onde tem o y, eu irei substituir pelos respectivos valores, tá certo? Então, vai ficar assim, olha, menos duas vezes. Então, primeiro aqui para esse par ordenado. Então, no lugar do x vai aparecer 3, mais 5. No lugar do y vai aparecer 1. E eu vou fazer a conta, isso aqui vai dar menos 6, certo? Menos 6. Isso aqui vai dar 5. Então, menos 6 mais 5 dá menos 1. Deu igual? Tornou a equação verdadeira? Tornou. Olha aqui, é igual. Ó. Então, eu posso dizer que, evidentemente, que esse par ordenado aqui, ele é solução dessa equação. Certo? Vamos ver outro caso. Esse outro par ordenado. Então, vai ficar assim, menos 2. Certo? No lugar do x, eu vou colocar 8. Olha aqui. No lugar do y, eu vou colocar 3. Olha aí, 5 vezes 3. Tudo bem? Então, aqui vai dar menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. Mais 5 vezes 3 vai dar 15. Vamos ver.
Menos 16 mais 15 vai dar quanto? Menos 1. Deu igual? Deu. Então, tornou a equação verdadeira. Então, nesse caso, eu tenho aqui o seguinte, olha, que esse par ordenado também é solução dessa equação. Vamos testar aí para o outro, para o terceiro par ordenado, né? Para menos 2, onde tem x, vai ser 1. 5. Onde tem y, vai ser 3. Então, aqui vai dar menos 2. Mais 3 vezes 5 dá 15. Então, eu tenho menos 2 mais 15, devo 2, tenho 15, isso aqui vai dar 13. E 13 é evidente que é muito diferente de menos 1. Então, esse aqui não é solução. Não é solução. Ok? Beleza? Vamos aí ver o outro caso. Tudo certo? Terceiro, o outro caso aqui. Então, aqui eu tenho uma equação linear maior, não é? Com 3 termos. Certo? Mais incógnitas x, y e z. E a gente vai testar, ver se essas... Aqui não é mais pares ordenados, aqui são triplas ordenadas. Por que esse nome par ordenado ou tripla ordenada? Par, eu sei, todo mundo sabe porque são 2, tripla todo mundo sabe porque são 3. Ordenada é porque o primeiro valor sempre corresponde a x, o segundo valor sempre corresponde a y e o terceiro valor sempre corresponde a z, não é? No caso, se a gente estiver trabalhando com essas incógnitas, tá certo? Então, o ordenado vem daí. Então, lá vai ficar assim, ó. 3 vezes, no lugar do x vai aparecer menos 1, menos 2 vezes, no lugar do y vai aparecer 4, mais 5 vezes, no lugar do z vai aparecer 3. Fazendo essas contas eu vou ter o seguinte, olha, menos 3, menos 2, menos 8, né? Mais 15. Menos 3 com menos 8 vai dar menos 11. Então, fica menos 11 mais 15. Devo 11, tenho 15. Então, na verdade, eu tenho 4. Deu igual? Deu. Então, tornou essa tripla ordenada, tornou essa equação verdadeira. Então, de fato, ela é solução dessa equação linear. Tudo certo? Então, vamos ver aqui a outra tripla ordenada. No lugar do x vai ser 2. No lugar do y vai ser menos 4. E no lugar do z, vamos ver aqui, vai ser 1. Então, aqui vai ser 6. Menos vezes menos dá mais, vai ser 8. E aqui vai ser o que? 5, né? Então, isso vai dar o quê? 14. 14 com 5, 19. E 19, todos nós sabemos que é muito diferente de 4. Então, essa tripla aqui ordenada, ela não é solução dessa equação linear, tá certo? Então, lá no formulário, no Google Form que eu vou deixar, vai estar discriminando quais são os exercícios que vocês devem fazer, tá certo? No livro referente a essa primeira parte aí do assunto. É a aula 2, mas de fato, seguindo o livro, é a primeira parte, tá certo? É a introdução, a coisinha mais básica que nós temos sobre sistemas lineares, ok? Então, paramos por aí.